sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Podem sentar? Diante desse texto da palavra de Deus, gostaríamos de trazer uma reflexão nessa noite de domingo, culto da família, entendendo que a comunidade cristã, a igreja também é um lugar de ambiente familiar. Nós todos nos colocamos como irmãos uns dos outros, e os irmãos eles se ajudam. Os irmãos, eles cooperam um para o bem do outro. E o título para essa mensagem é o caminho, né? A unidade é o caminho para o crescimento. Precisamos entender que para crescer espiritualmente, eu preciso de vocês. Cada um precisa de um ao outro para crescer espiritualmente, segundo o que está relatado aqui por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Então eu preciso de cada um dos obreiros para crescer, e preciso da igreja para continuar crescendo espiritualmente. E assim todos nós trabalhamos de maneira coordenada para a edificação do corpo de Cristo. Então, o capítulo 12 ele trata sobre isso, mas por que Paulo, então, ele vê essa urgência e necessidade de falar a respeito de uma tipologia um pouco mais forte para uma igreja, a igreja de Corinto, mais especificamente? Por que Paulo ele vai usar a tipologia do corpo? Se nós formos analisar, nós estamos trabalhando nessa temática aqui nesse trimestre, na classe dos adultos, a respeito do corpo. E os irmãos que estão frequentando as aulas estão entendendo que o corpo é algo muito complexo. As atividades do corpo são algo muito complexo, algo da criação divina. Mas vamos lá. Então Paulo vai usar essa abordagem para que a igreja de Corinto pudesse entender e trabalhar em unidade. Vamos ver que há alguns problemas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, bem verdade, é uma igreja problemática. Sim, uma igreja cheia de problemas. Paulo ele vai falar no capítulo 1 que é dando graças a Deus pela igreja de Corinto, porque neles não havia falta de nenhum dom. Imagine você uma igreja aonde flui todos os dons espirituais. Isso seria maravilhoso, magnífico, onde todos os dons espirituais são trabalhados no meio da igreja. É uma igreja que tem a tendência ao seu crescimento, mas após receber esses dons, eles não conseguem trabalhar algo mais específico, que é a prática do Evangelho. A única coisa que eles tinham de unidade era na fé em Jesus Cristo. Só que nós vamos ver alguns problemas nesta igreja que impediam o seu crescimento, o seu desenvolvimento. É bem verdade que a cidade de Corinto era uma das cidades mais ricas da época. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, aonde tinha diversas pessoas de diversas regiões. Ou seja, uma cidade cheia de diversas culturas, onde havia diversidade de cultura. Nessa cidade, essa cidade ela tinha, um viés de negócio. Era uma cidade de negócio, uma cidade portuária, onde as pessoas vinham fazer negócio, uma cidade muito rica. Mas nessa cidade também havia um templo da deusa chamada Afrodite. E esse templo ele ficava no pico mais alto da cidade. E aonde nesse templo era cultuado, feito culto ao corpo, a deusa Afrodite, deusa do amor, aonde tinham cerca de 1000 prostitutas cultuais ali realizando esse culto ao corpo. Uma cidade onde a moralidade era do mais baixo nível. E é nesse tipo de ambiente aonde Paulo ele vai chegar com o Evangelho. É nesse tipo de ambiente onde Paulo ele vai disseminar a palavra de Deus.
Paulo vai ficar então na cidade de Corinto por cerca de 18 meses ali, instruindo, aqueles que vão se achegando a Cristo, instruindo, dando palavra. Ele vai passar 18 meses ali. E depois, então, ele vai escrever, só na sua segunda viagem missionária, quando está em Éfeso, essa carta para a igreja de Corinto. Porque alguns irmãos mais fiéis vão começar a delatar os problemas da igreja. Olha, Paulo, nós estamos com um problema aqui. Os irmãos aqui estão agindo desta maneira. Então Paulo vê a urgência de escrever para tentar, trazer de volta a esses irmãos a verdade e a prática do evangelho ao qual ele pregou. Então nós vamos ver alguns problemas dessa igreja. Primeiro, nós vamos ver que essa igreja ela tem problemas com divisão. Havia na igreja de Corinto a divisão de partidarismo. Então haviam 4 grupos dentro de uma igreja, aonde um se dizia: eu sou de Paulo. Outro vinha e dizia: nós somos aqui de Apolo. Outros ainda diziam: nós somos de Pedro. E alguns outros ainda falavam: nós somos de Cristo. Paulo então vai refutar isso e vai dizer: acaso Cristo está dividido para vocês ter divisão no meio entre vocês? Então Paulo ele vai então falar de maneira forte, categórica com relação a isso. Havia problema de divisão. Cada um era partidário daquele que mais gostava. Não, eu gosto mais de Apolo. Paulo é mais legal, a palavra dele é mais branda. Paulo é muito grosseiro. Ah não, eu sou de Paulo, gostei disso. Eu gosto assim. Então havia divisão. Nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do 11 ao 12. Essa divisão partidária no meio da igreja. Nós vamos ver também o segundo problema. Eu não vou citar todos para não enfadar os irmãos. Segundo problema, nós vamos ver que essa igreja era tratada a questão do litígio. Um irmão, se eu tinha problema com um irmão, eu não resolvia na igreja com a liderança da igreja. Eu metia processo em linguajar popular. Nós íamos então à utilidade pública. Vamos, cada um pega o seu advogado, nós vamos e eu vou te processar. E aí, se o juiz disser a favor de alguém, tu vai sofrer prejuízo. Aí Paulo vai dizer: tá, vocês não são todos irmãos, por acaso não há no meio de vocês alguém sensato, de sabedoria, que possa julgar a causa de vocês? Por que vocês têm que ir aos tribunais? Envergonhando o evangelho nos tribunais. Por quê? Porque eles não conseguiram resolver os seus problemas na igreja. Vocês vão confiar então as suas causas às pessoas infiéis? Não tem ninguém fiel no meio da igreja que possa julgar a causa de vocês? Então qualquer problema na igreja de Corinto, se eu tivesse problema com alguém, nós já ia a juízo. Não tinha resolução com a liderança da igreja. Então eram pessoas muito trabalhadas pelo impulso. Então tudo que era relacionado à causa eles levavam à justiça. E isso é um problema. Paulo ele vai tratar sobre isso. E também vamos ver um outro problema, que é o problema que nós costumamos pelo menos uma vez por mês citar: o problema da ceia. Só que nós lemos apenas a parte aonde Paulo ele vai retratar da onde ele recebe a instrução da ceia. Só que alguns versículos anteriores nós vamos ver que Paulo tem um problema com a ceia. Por quê? A ideia da ceia era que os irmãos mais abastados, mais ricos, os nobres, levassem o alimento, a bebida, para que eles fizessem ali uma reunião de celebração entre irmãos, para que os mais pobres pudessem sentar à mesa e também comer. Qual que era o problema? Eles não esperavam os irmãos mais pobres. Eles chegavam com a comida e eles comiam tudo. Eles se embriagavam. E quando chegavam os irmãos mais pobres, ficavam com vergonha porque não tinha mais nada para comer. Então cada um pensava no seu próprio nariz. Aqueles que mais tinham dinheiro pensavam no seu próprio nariz. E os irmãos que tinham menos afortunados ficavam com vergonha, constrangidos.
Então a reunião da ceia, que era para ser uma celebração, virava um local, um ambiente de tristeza. Então essa é a moralidade aonde está a igreja de Corinto. Paulo vai dizer: por que vocês são tão carnais? Eu não posso dar um alimento mais sólido, vocês têm que ser alimentados à base de leite, porque vocês são carnais. Ou seja, vocês não ouviram o Evangelho? Vamos parafrasear. O que eu preguei aí para vocês? Vocês não aprenderam nada? Porque vocês estão agindo da mesma maneira anterior ou pior ao Evangelho, antes de vir o Evangelho. Por que estão agindo dessa forma? Então esse era um dos problemas da igreja de Corinto. Então não havia unidade no meio da igreja. Era cada um por si. Eu penso apenas no meu desenvolvimento pessoal. Eu penso apenas naquilo que eu posso obter. Eu penso apenas na melhor posição, no melhor cargo. Esse era o problema da igreja de Corinto. Enquanto o Evangelho, ele nos coloca numa prateleira de igualdade. Mas aonde a divisão coloca um acima e o outro abaixo. Então esse era o problema da igreja de Corinto. E eu abro um parênteses aqui. Porque quando eu me recordo de Mateus capítulo 12, nós vamos ver que Jesus, chegou até Jesus um endemoniado. E Jesus prontamente vai lá e expulsa o demônio. E alguns falaram assim: ó, este aí, porventura, não é o filho de Davi? Aí os fariseus com inveja vão dizer assim: ó, é nada. Esse daí expulsa pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. E Jesus, entendendo o pensamento deles, vai dizer assim: por acaso uma casa dividida pode subsistir? Por acaso uma casa dividida pode prosperar? Se eu expulso o demônio por Beelzebul, o inferno está dividido, não vai prosperar. Mas se eu expulso por Deus dos céus, é chegada a voz do reino de Deus. Aleluia! Então é essa categoria que Jesus está falando. A divisão nunca vai prosperar. Um lugar e um ambiente onde há picuinha, um lugar onde tem fofoca, um lugar onde tem discussão, este lugar não vai subsistir, este lugar não vai prosperar. Ou seja, não espere crescimento de um lugar dividido. Não espere o crescimento de uma obra em um lugar onde há discussão. Não espere crescimento. E pior, não vai ter só crescimento, mas esse lugar ele não vai permanecer. Ou seja, não vai conseguir ficar de pé. Uma casa dividida, ela desaba. É isso que quer dizer o termo. Então, além de não obter crescimento, essa casa, esse lugar, ele desaba. Esse lugar vai a ruínas. Então, esse é o fruto da divisão no meio da igreja. Esse é o fruto da divisão se houver numa comunidade. Não há evolução, não há crescimento, mas apenas o que? Estagnação. Ou queda total, ruína. Então precisamos cuidar com relação a isso. Então a divisão não é bom para ninguém. Mas aqui nós vamos entender que Paulo está falando de algo que é superior, que é algo que os irmãos de Corinto precisavam exercitar, que é o que? A unidade. A unidade nada mais vai fazer do que trazer edificação. A unidade vai nos levar ao crescimento espiritual. A unidade, ela não desvaloriza ninguém. A unidade, ela valoriza todos. Como foi lido no texto. Vamos falar sobre valorização. Olha só o que o Evangelho diz em Mateus capítulo 20. Nós vamos ver ali a parábola dos trabalhadores para a vinha. Nós vamos ver que um senhor, ele vai convidar pessoas para o trabalho. Só que os irmãos sabem que esse senhor, ele vai chamar trabalhadores em horários diferentes.
Um ele vai chamar às 9, outro ao meio-dia, e outro aos 5 da tarde, próximo ao final do dia. Só que uma coisa chama a atenção nessa parábola. O Senhor, ele começa pagando quem chegou por último. E qual é o pagamento? 1 denário. Quando o último recebe 1 denário, aquele que foi contratado primeiro pensa, vou ganhar mais do que foi combinado, né? Poxa, se eu estou trabalhando o dia todo aqui e ele trabalhou 1 hora, ganhou 1 denário, quanto que eu não vou ganhar? E o Senhor foi pagando aquele que chegou ao meio-dia, 1 denário. Chegou daqueles que primeiro foram contratados, 1 denário. Tá, mas como assim? Nós trabalhamos o dia todo, eles trabalharam só 1 hora. Por que eu ganho a mesma coisa? Isso fala de valorização. O trabalho de todos no reino de Deus é visto de maneira igualitária. Todos têm o mesmo valor. Não estou falando de recompensa, estamos falando de valor do trabalho. Vamos lá falar de valorização. Nós temos capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 14. Nós vamos ver ali a parábola dos talentos. Aí você vai dizer, não, mas aí a parábola dos talentos tem uma pessoa que recebe 5, uma recebe 2 e a outra recebe 1 talento. Aí você vai dizer, não, mas que valorização é essa? Se um recebe mais e outro menos. É só ler o versículo posterior. Vai dizer assim, ó, e ele deu segundo a capacidade de cada um. Glória a Deus, aleluia. No reino de Deus você tem valor. Não importa, Deus conhece o seu trabalho. Deus conhece aquilo que você pode desempenhar para o reino de Deus. Ele vai dar de acordo com a sua capacidade. Então, isso tratando de unidade, nós vamos ver que a unidade ela vai nos levar para um lugar diferente, vai edificar. E também vai trazer o que? Valorização para cada um de nós. Então o texto ele já vai começando dizendo a respeito de um corpo que tem muitos membros. Ou seja, há uma diversidade na unidade, são muitos membros. Mas eu volto para o verso 4 do capítulo 12, que diz assim, ó, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então veja, há serviço, há dons, há operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A unidade aí. E aí ele vai falar do corpo ali, quando nós lemos versículo 12, e depois vai falar no versículo 13, que todos somos selados pelo mesmo batismo. Então, todos estamos diante de Deus na mesma prateleira. Falando sobre valorização. Aí continua, a parte que nos toca, ó, verso 14. E também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 16. Ou se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Essa parte aqui vai falar de aceitação. Muitas das vezes você não aceita aquilo que Deus colocou para você fazer. Não, mas eu queria tal cargo. Eu queria estar desempenhando essa função na igreja. Mas eu estou em outra função. Eu me sinto deslocado. Se o pé disser, você ainda continua sendo membro do corpo. Não importa se você está fazendo uma função que talvez não está tão em evidência, mas você é necessário para o corpo de Cristo. Todos são importantes no corpo de Cristo. Ninguém fica de fora no corpo de Cristo. Talvez você está desempenhando uma função hoje, mas Deus quer te honrar, colocar em uma posição maior. Mas você precisa fazer com excelência aquilo que foi colocado nas suas mãos. Aleluia! Faça com excelência aquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje. E aí o Senhor ele vai te colocar em lugares altos. Mas faça aquilo que Deus colocou no seu coração.
Não se sinta inferior, porque você não está exercendo aquilo que você gostaria de exercer. Você ainda é membro do corpo de Cristo. Aleluia. E o corpo de Cristo precisa de você. Aleluia. Amém. Porque no corpo de Cristo um ajuda o outro. O corpo precisa de dinamismo, movimento. E para fazer os movimentos é necessário todo um esforço de ligamentos, de ondas neurais para você executar qualquer função, como pegar no copo. Se você estiver ligado no corpo de Cristo, você tem trabalho, você tem função, você tem utilidade. Você não é inútil, você é útil no reino de Deus. Não deixe o inimigo dizer: se você não for, não vai fazer diferença. Se você não fizer, não vai fazer diferença, outro faz. Você faz parte do corpo, vai fazer diferença. O corpo vai sentir. Quando falamos espiritualmente, o corpo ele vai sentir. Por isso é necessário o esforço e o comprometimento de cada um com a sua função. Glória a Deus, aleluia. Nós temos alguns irmãos em funções aqui. O Antônio está liderando os adolescentes. Tem ali a irmã Judete, Rosângela, Fran, no círculo de oração. Se uma dessas pessoas sai do departamento, já vai fazer falta. Outra coisa, quando vamos falar sobre igreja, não sei para que tanto louvor. Se a igreja não tiver louvor, faz falta. Nós precisamos de adoração. Mas uma igreja também não vai sobreviver só de pregação. Precisa de pregação. É a palavra que nos mantém vivos. Mas e se nós não tivermos oração? Aí fica difícil. Nós precisamos de oração, nós precisamos de palavra, nós precisamos de adoração, nós precisamos fazer algo da evangelização, nós precisamos de tudo isso para que o corpo seja edificado, para que haja crescimento no corpo. Louvado é o nome de Jesus. Continuando, então, o primeiro ponto é a aceitação. Eu preciso aceitar o lugar onde Deus me colocou, a função onde Deus me colocou para exercer. Quem sabe você não tem função nenhuma. Eu quero dizer que você tem função. Você só ainda não sabe o que é para fazer. Você precisa dobrar o teu joelho e falar: Senhor, qual é a minha função aqui no corpo? Ninguém fica sem função no corpo de Cristo. Outra coisa, nenhum membro consegue fazer algo útil sozinho. Se você se acha muito útil sozinho, você não faz parte do corpo. Você é uma prótese. Se você acha que é alguém, que é alguma coisa fora do corpo, você não é ninguém. Você precisa do seu irmão. Você precisa de alguém orando por você. Eu estou aqui ministrando hoje, mas quantas pessoas oraram por mim hoje? Quantas pessoas intercederam pela minha vida, pela minha casa, pela minha família? E eu não sei, mas tem alguém com essa função no corpo de intercessão. E é por isso que eu estou aqui de pé, porque tem alguém intercedendo por mim. Então lemos ali versículo 16 e 17, que vai falar sobre a aceitação. Eu preciso aceitar o meu lugar no corpo. Segundo, vamos lá para o verso 18. O que diz? Diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Daí, você não aceita a sua função? Foi Deus que te colocou. Ele coloca os membros, Ele coloca como Ele quer. É Ele que distribui os dons, é Ele que faz, é Ele que opera. Ele é o dono da igreja. É Ele que dá o crescimento, é Ele que dá a vitalidade para você, é Ele que renova as suas forças. Quando você acha que não vai conseguir mais, sim, é Ele. É Ele que dispôs você para estar no lugar onde você está. Foi Deus que te elegeu. E nada vai mudar isso. Você precisa aceitar. Versículo 21, olha o que diz: os olhos não podem dizer à mão. Já lemos isso, né? Não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de você.
Já falei sobre isso. Então, se você se acha tão útil sozinho, você já não faz parte do corpo. Não, eu não preciso de fulano para fazer alguma coisa. Ah, eu vou botar a mão e vou fazer muito melhor que ele. Eu vou mostrar a ele como é que se faz, vou dar uma aula para ele. Você se acha muito importante. Esse pensamento é de alguém que não está mais no corpo. Um precisa do outro. Entendam, irmãos, que é possível haver diferenças entre nós, porque cada um é indivíduo. E eu tenho uma linha de pensamento, o pastor tem uma linha de pensamento. Normal. Agora, se o pastor decidir, vamos fazer assim, eu tenho que me submeter ao pastor. Se o meu primeiro líder disse, é assim, não consegui convencer ele, vamos orar, Senhor, que dê certo. E não ficar, tomara que dê tudo errado mesmo, não quis me ouvir, né? Tomara que dê tudo errado, não quis me ouvir? Não, esse não é o pensamento. Senhor, nós chegamos aí, não chegamos a um acordo, mas Senhor, dirige os caminhos. Senhor, abra os caminhos para que a obra avance. Abra os caminhos para que esse trabalho venha prosperar ainda mais. É esse o pensamento de quem é unidade no corpo. Não foi escolhida a minha ideia, mas que a vontade de Deus seja feita e que haja crescimento. Foi escolhido.